Agindo Deus, quem impedirá? Apocalipse, o último livro da Bíblia, né? Apocalipse, capítulo 3, o verso 7 e 8, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti coloquei uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É muito lindo essa carta aqui que foi enviada à igreja de Filadélfia. Não vou entrar no mérito escatológico, nem ficar aqui falando de outro foco. Tudo aqui é importante. Mas sabemos que foi enviado 7 cartas de 7 igrejas locais. A Filadélfia era a que estava caminhando corretamente, que recebeu elogios, né? Mas por quê? Porque ela não negava o nome de Deus, o nome de Jesus. Ela guardava a palavra. Preste atenção, meus amados e amadas, preste atenção. Preste atenção nesse detalhe. Muita atenção. Estamos vivendo um tempo diferente. Estamos vivendo um tempo que muitos vão crescer na fé. Muitas pessoas vão ser cheias do Espírito Santo. Muitas pessoas serão tremendamente ousadas e usadas no poder do Espírito Santo para mudar situações, para transformar vidas. Quem transforma vidas é Deus, é o Senhor Jesus, o Espírito Santo. Como Deus está me usando aqui, Ele vai usar você aí também, cada um numa dimensão, cada um numa geografia, cada um num espaço que Deus tem colocado para você fazer algo. Deus não chamou ninguém para ser inútil, Ele chamou a todos para serem úteis, para serem produtivos, para fazer a coisa certa, para cumprir o plano de Deus, o propósito de Deus, os desígnios de Deus. Então estamos vivendo um tempo que muitos vão crescer, vão desenvolver, mas infelizmente terão outros que, em vez de seguir a palavra de Deus, vão seguir as filosofias do mundo, vão seguir as culturas do mundo que vão contra os princípios da palavra de Deus, ou seja, muitos vão se corromper. Essa é a verdade. Então, para que você não esfrie na fé, se apegue com Deus. Ore, leia a palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante da palavra. Seja uma pessoa que comece a enxergar as coisas boas da vida. Veja que família abençoada que você tem e você nem percebeu isso. Família abençoada não é uma família isenta de problemas, de luta, claro que não. Mas é teu sangue. É você que tem que valorizar a sua família. Mas antes de valorizar a sua família, eu te pergunto: você tem valorizado você? Pense nisso. Você que está me ouvindo. Às vezes, muitas pessoas não estão bem porque elas esquecem de cuidar da sua vida espiritual, de cuidar da sua vida física, das suas emoções, porque ela está cuidando de tanta gente e esquece dela. E às vezes alguns com a roupagem, entre aspas, religiosa, acha que está fazendo certo. Não, mas eu estou fazendo em nome de Deus. Gente, preste atenção. Nem tudo que é feito em nome de Deus está certo. Tem gente que usa o nome de Deus em vão. Tem gente que usa o nome de Deus em vão. Então nós temos que usar a inteligência e, acima de tudo, a sabedoria do alto. A sabedoria do alto. Então, essa carta aqui a Filadélfia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve:
E é interessante que ele diz assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que tem a chave de Davi. E o que significa aqui a chave de Davi? Simboliza autoridade. Jesus diz em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder, nos céus e na terra. Então nós servimos um Deus que tem todo o poder, não é algum poder. Ele tem todo o poder, nos céus e na terra. Portanto, ande com ele. Você tem que andar com quem tem poder. Nós estamos falando poder de Deus, poder do Espírito Santo. Jesus tem toda a autoridade, todo o poder está nas mãos dele. Então a chave de Davi simboliza a autoridade. E hoje eu estava falando na nossa live do favor de Deus, às 6:30 da manhã, e eu ainda disse o seguinte, que essa chave que simboliza a autoridade, Deus estaria levantando. Quando eu falo levantando, não quer dizer que já não existe. Existe, como nós estamos aqui. Mas Deus levantar pessoas com uma autoridade espiritual, que não vão se intimidar de pregar as verdades de Deus. Não verdade de uma instituição religiosa, não. As verdades de Deus. Debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. As verdades de Deus. Então, autoridade. Podemos colocar aqui aquele pai, aquele marido, que devido ao seu comportamento, ele perdeu toda a autoridade. Ele não tem mais autoridade sobre os filhos, ele não tem mais autoridade sobre nada. Ou porque ele tomou o caminho errado, ou porque ele não quer assumir suas responsabilidades. Mas Deus está te chamando. Volte. Deus quer restaurar você. É tempo de restauração. É tempo de reconstrução. Quem sabe você estava indo bem, de repente veio alguém, um enviado de Satanás. Lembrando que o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não são contra pessoas, não é luta contra carne e sangue. É guerra espiritual, é batalha espiritual, que é um tema muito amplo, e eu estou aqui apenas falando assim por cima, né? Que é um assunto que deveria falar com exclusividade, mas para você entender que às vezes você está brigando com o marido, às vezes você está brigando com a esposa, às vezes você está brigando com os filhos, às vezes você está brigando com o patrão, às vezes você está brigando com o irmão da igreja, e o diabo está rindo de todos vocês, porque você está brigando com a pessoa errada. Pode ser que essa pessoa esteja influenciada pelo mal e você não está tendo discernimento espiritual, e com isso você fica perdendo tempo ouvindo conversa fiada de certas pessoas. Esta é a palavra de Deus. Repetindo, a live que eu fiz terça, quarta e quinta, agora pela manhã, das 6:30 da manhã, no Instagram do Agindo Deus, eu usei os 3 dias sobre a história de Neemias. A história de Neemias. Neemias tinha uma posição boa, estava num local bom que Deus tinha permitido ele estar lá, assessorava o rei, era um copeiro, era uma pessoa assim de íntima acesso ao rei, né? Um cargo de confiança. E ele recebe uma notícia que Jerusalém estava destruída, a coisa estava complicada. Ele recebe o mensageiro informando a situação e ele ficou apreensivo, e ele foi então orar, pedir direção de Deus. É assim que nós temos que fazer. Se algo não está legal na tua vida, primeiro passo, ore pedindo a direção de Deus. Ore, fale com Deus. Não peça direção para um ser humano. Primeiro, Deus. Fale com Deus. Deus vai dar um direcionamento. Aí você vai ter que ter ações de fé, passos de fé. Tem gente que vive orando 10 anos, mas não tomou atitude. Não age. O nosso Deus age, nós temos que aprender com Ele, nós temos que agir também. Sabe aquela pessoa que você pergunta assim: como é que você está, irmão? Estou bem. E daí? Já resolveu aquele problema? Ainda não, estou orando. Dali 50, aí resolveu aquele problema? Não, ainda não. O que você está fazendo? Estou orando. Ué, alguma coisa está errado. Orar tem que orar sempre. Mas a situação não mudou? Entende? Pega a chave aí, pega o código espiritual aí que você está entendendo o que Deus está falando?
Tem que ter atitude de fé, meus irmãos. Tem que dar um passo de cada vez. Mas tem que dar um passo. Ah, tá muito lento, tá muito lerdo. Não tem problema, mas você já saiu de onde você estava, já é uma grande coisa. Eu sempre uso a figura da tartaruga, né? Tartaruga. Eu não vejo, ela sai, ela não corre muito, né? Mas ela sai do lugar, vai indo, ali, vai indo. Então você pode ser meio tartaruga, mas glória a Deus pela tartaruga, né? Mas, ou seja, mas se movimente, faça alguma coisa diferente, mude, sabe? Eu sei que depende de onde você mora, às vezes não dá para fazer isso, mas às vezes a gente tem que mudar até o caminho de ir para certos lugares. Se você vai para um lugar, se tem um outro caminho para você conhecer novas coisas. Você já percebeu? Eu já percebi. Eu gosto de dirigir. Mas quando eu estou de carona, ou quando tem que pegar um carro aí de aplicativo, o que acontece? Aí não é eu que estou dirigindo, então eu fico olho nos prédios, né? Quando é aqui em Curitiba, região metropolitana, onde eu vou, eu fico observando. Aí esses dias eu vi uma construção tão bonita, eu falei, nossa, que lugar bonito, que legal. E daí eu pensei comigo, nossa, eu passo aqui direto e não via, porque eu estava dirigindo, então não dá para prestar muita atenção, porque você tem que estar atenção ao trânsito, né? O carro do lado, da frente e assim por diante. Então tem tanta coisa boa para mim e para você, mas como você está tão acostumado ao famoso piloto automático, no piloto automático. Então eu estou dando esse exemplo que eu falei agora, pode notar, começa a contemplar, começa a ver coisas, porque às vezes você está vendo as mesmas coisas de sempre, então por isso que o negócio não anda também. Mude, sabe? É importante, a mudança é saudável, sabe? Quando acrescenta algo em você, quando agrega valores, quando agrega fé, que agrega coisas boas para te impulsionar. Como diz na moda, para você ficar mais empoderado, né? Não é assim que fala? Ou seja, então, você tem que entender isso. Estou falando de coisas de Deus e do dia a dia. Do dia a dia. As mulheres, me corrija se eu estiver errado, manda um zap aí, pastor, se eu estou certo ou não. Mas, as mulheres em casa, pode notar, geralmente ela muda o sofá de lado, quando dá para fazer umas manobras ali, né? Umas manobras internas, não é assim? Aí você chega em casa e de repente ela pergunta assim, você não percebeu? O que, amor? Você não percebeu que eu mudei o sofá? Porque as mulheres têm essa criatividade, ela faz uma mudança ali e fica bonito. Mas para variar, nós homens, a gente não percebe. Tem homens que percebem, né? Você está entendendo o que Deus está falando? Sim ou não? É isso aí. Então, aí ele continua dizendo, voltando aqui para Apocalipse 3, está dizendo assim, olha, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha. Então, a porta que Deus abre, ninguém vai fechar, não adianta, ninguém. Só que tem um detalhe, se ele fechar também, ninguém abre. Ou seja, o que Deus está falando para mim nesse momento, e com certeza vai servir para você, é o seguinte, Deus também fecha portas para a gente. Agora, quando Deus fecha uma, Ele abre outra. Tem diferença, nossa, não dá nem para comparar quando é o bicho feio, o tinhoso, o inimigo, o diabo, Satanás, essas coisas ruins. Quando é ele que está atrapalhando, nem se compara. Agora, quando é Deus, se Deus fecha, é igual um ciclo na vida. Por exemplo, eu tive um ciclo de 7 anos. Bom, fechou aquele ciclo, começa um outro. Entendeu? Então, por isso que existem as mudanças. E mesmo a mudança sendo para melhor para você, você vai ver que é diferente. Mas é isso que é o bonito da coisa. Mudanças. Entendeu? Pode ser, eu estou falando mudança de cidade, mudança de bairro, mudança de país, mudança de emprego. Será tanto tipo de mudança, né? Até mesmo uma mudança de casa. Você está morando de aluguel numa casa, aí você compra uma casa, você vai mudar. Você fica feliz. Por quê? Porque você comprou aquela casa. Mas na hora da mudança dá trabalho. Dá ou não dá? Encaixotar tudo, né? Encaixotar, fazer isso, fazer aquilo. Mas só que você está feliz pela mudança. Compreendeu? Está raciocinando aí? É isso, pessoal. Nossa, tem muita coisa para falar aqui, mas vamos voltar aqui para encerrar essa parte aqui. Aí quando Jesus fala aqui nessa carta a Filadélfia, ele diz, o que abre ninguém fecha, e o fecha ninguém abre. Aí ele diz assim para aquele povo,
eu sei as tuas obras. Ou seja, Deus conhece as minhas obras. Deus conhece as tuas obras. Obras aqui no sentido o quê? Nossas atitudes, nossas ações. Deus sabe o que eu falo, o que você fala. Deus sabe o que você fala sozinho, ali em oração. Deus sabe tudo de nós. Ele sabe de tudo. Então por que você está preocupado? Se Deus sabe de tudo, por que você está preocupado com o que os outros falam? Se você sabe que Deus está cuidando de você. Porque de certa forma, acredito eu, que uma grande maioria das pessoas, de nós, né, vamos assim dizer, a maioria eu acredito que se preocupa com a sua imagem, se preocupa com o que os outros falam. Amado e amada, tem que ter dose, tudo tem que ter equilíbrio. Agora, se você vive a tua vida querendo agradar todo mundo, primeiro, você não vai conseguir. Nem Jesus agradou. Não é eu e você que vamos agradar todo mundo. Então não perca tempo com esses pensamentos que não chegam a lugar nenhum. Vá trabalhar, vá à luta, vá à batalha. Eu aprendi há muitos anos atrás, eu era bem jovem quando eu aprendi, e o pastor ensinava pra gente, ele dizia o seguinte: mente vazia é a oficina do diabo. Então gente que não tem o que fazer, gente desocupada, gente que não tem o que fazer, não é porque não tem o que fazer, porque não quer fazer, ou sei lá, então fica aí começa a pensar bobagem, começa a conjecturar coisas. Olha, eu não vou entrar nessa linha aqui, mas me veio à mente agora um homem de Deus muito importante, um homem que foi chamado, né? O homem segundo o coração de Deus, Davi. Eu não vou falar da história de Davi, mas Davi, chegou um momento que ele já era o rei de Israel. Ele já estava no palácio, o rei ia para a guerra, o rei que coordenava todas essas ações, né? De logística, com seus capitães, com seu exército. Então o rei, ele não ficava só sentado no trono lá e dando ordem só, né? Mas chegou um momento que o exército ali de Israel foi à batalha, foi à luta. E o que aconteceu? Davi era para ter ido, ele não foi, ele ficou em casa. Ou seja, ele ficou no palácio. E foi o dia que aconteceu a tragédia. Ficou no palácio. Aí diz a Bíblia que ele andava para lá e para cá, observando. Pensativo, certamente, né? Só que não era para ele estar lá. Era para ele ter ido para a guerra. Mas ele ficou ali. Se fosse nos dias de hoje, ele ficava lá no zap, né? Ficava zapeando lá. Os fofoqueiros de grupo de zap dos fofoqueiros, né? Falando abobrinha, falando bobagem, pensando besteira, né? Ficava lá, mandando zap no grupo, ou até mesmo em rede social. Se fosse, né? Na época de Davi não tinha essas coisas, mas se fosse hoje, imagina. E ele ficou lá, para lá e para cá. De repente ele olha lá do palácio do alto, um ponto estratégico, certamente ele vê uma bela mulher, bonita, se banhando. Naquela época, diferente a coisa, né? Mas enfim, sei que ela era bonita, etc e tal. Ele olhou uma vez, olhou duas, olhou três, olhou quatro, aí final da história, pecou. Entendeu? E quem conhece a história de Davi sabe o que deu. Deus perdoou, Deus restaurou, mas teve consequência. Diz que a primeira olhada não tem problema, a segunda aí a coisa pega. Então, se cuide, né? Isso em qualquer área da vida. Tentado todo mundo é, até Jesus foi. O que não pode é você cair na rede, na tentação, né? Entendeu? Bom, gente, acho que por hoje tá bom, né? Gostou da palavra? É forte, né? Mas vamos encerrar aqui. Apocalipse 3, verso 8. Aí Jesus diz assim: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti. Na minha Bíblia diz pus, P-U-S, mas eu coloquei aqui, né? Coloquei uma porta aberta. Porta aberta significa o quê? Uma oportunidade, um novo negócio, um novo empreendimento, um novo projeto. Mas você quer ficar teimando com essa coisa velha aí? Essa coisa velha? Não estou falando de pessoas, mas de projetos. Isso aí está ultrapassado. Tem coisa que não está indo para você, porque você fica
querendo, parece aquelas pessoas que gostam de guardar coisa velha, é um ferro velho. Não estou falando de ferro velho quem vive disso para trabalhar, é outra coisa. Mas de gente, acha um parafuso na rua, leva para casa. Acha um negócio na rua, leva para casa. Ele vai juntando um monte de coisa lá. Se é para trabalho, se é para ele revender, é uma coisa. Mas tem gente que acumula sujeira para nada. Tem uns que falam assim, eu vou levar, vai que uma hora eu preciso de um parafuso, eu tenho. É aquilo que eu disse, se é o comércio da pessoa, se ela vive disso, aí se ela ganha dinheiro com isso, amém, beleza, aí tudo bem. Mas tem coisa que não é, o cara gosta, sei lá. Mas tem um dom, parece que é, como é que chama aquele negócio que pega ferro? É imã, né? Imã, é um imã, ele atrai tudo quanto é ferro velho. Então é coisa esquisita, né? Então, meu amado, Deus está te colocando uma nova coisa na tua vida, uma nova porta. E quando é Deus que coloca uma nova oportunidade, ninguém vai fechar essa porta. Ninguém vai fechar. Se é de Deus e Deus colocou e você abraçou com fé e está fazendo a coisa certa diante de Deus e fazendo a coisa certa aqui na terra, Deus vai te honrar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar vitória. Amém? Entendeu? Fechou? Beleza? Tá na bênção? Tá debaixo da unção do Espírito Santo? Glória a Deus e aleluia! Maravilha! Dá um glória aí e vamos que vamos. Espero que você tenha entendido a revelação de hoje. Deus está no controle de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. Com certeza Deus proverá. Um dos nomes de Deus é justamente Jeová Jiré. Jeová Jiré, Deus proverá. Quero dizer que Deus vai prover o que você precisa. Principalmente você que tem sido um agente de Deus. Você que dentro da sua realidade, da sua fé, do seu amor, do seu carinho que você tem para com a gente, para com a obra de Deus, para com o nosso ministério, e tem plantado mensalmente ou esporadicamente uma semente de fé. O Deus provedor há de se manifestar. Deus não fica devendo nada a ninguém. Nós é que precisamos de Deus. Nós precisamos da graça, do favor, da bondade e da misericórdia dele. Mas creia, Deus proverá. Nós vamos entrar em oração e Deus proverá o que você precisa. Então eu quero nesse momento agradecer a você, meu querido e minha querida, que tem podido ajudar a gente. A obra de Deus é a semente da fé, né? A semente da fé. E quem sabe hoje você vai desejar também plantar uma semente no Ministério Agindo Deus. Nós fomos abençoados em 2022, Deus supriu. Hoje é dia 26 de janeiro, o mês está quase acabando. Eu sei que final de ano, o começo de ano, férias, todo mundo viajando para lá e para cá, isso é normal, isso faz parte, isso é ótimo, maravilhoso. Mas a gente sabe que às vezes acontece, né? Aí, de repente, então, o mês de janeiro é assim, a gente tem que orar mais. No mês de janeiro a gente tem que falar mais, tem que orar mais, né? Porque tudo é começo de ano, assim, né? Aí vem a escola, vem material escolar, vem um monte de compromisso financeiro. Mas eu quero profetizar na tua vida, meu irmão. Tudo que você semeou no Agindo Deus em 2022, você vai colher tintim por tintim. Você vai colher, porque Deus, ele é fiel à sua palavra. O apóstolo Paulo diz que aquele que planta, aquele que dá a semente ao que semeia. Então é Deus que nos dá a semente para a gente semear. E quem planta, colhe. E Paulo diz, Deus ama aquele que dá ou que semeia com alegria. Então o fator alegria é para semear, para contribuir. Então quem sabe você está sendo chamado. Eu convoco aí os empresários, você que é um empresário, um empreendedor, você que estamos orando para todo mundo, para todas as pessoas, todo dia, toda semana, 7 dias na semana. Mas quem sabe você tem uma empresa, por que não esse ano você fazer um propósito com Deus de semear uma contribuição no Ministério Agindo Deus em nome da sua empresa? Por que não? Pensa nisso, é uma ideia que eu estou te dando. Ah, pastor, eu já ajudo pelo meu nome. Beleza, fechou. Mas faça mais um em nome da sua empresa, por que não? Pense, analise, mas não pensa demais não. Tem que pensar, orar e agir, entendeu? E que Deus prospere a todos vocês. E eu estou orando para que Deus levante os 300. Sabe quando Deus escolheu 300 para lutar com Gideão? Então eu estou orando que nesse ano Deus levante
pelo menos 300 novas pessoas, 300. Esses dias, semana passada, eu recebi uma visita aqui na rádio de uma jovem que veio em nome da mãe dela trazer uma semente de fé, e daí ela disse assim: olha, pastor, eu ouvi o senhor falar dos 300, eu quero ser uma delas. Aí ela pegou e já semeou a oferta dela. Achei tão legal ela ter feito isso. Então, é isso aí. Então, que Deus te ilumine, te abençoe, te prospere ricamente. Então, nós vamos encerrar com a oração, agradecendo. Enquanto foi lido algumas participações aqui, vieram mais participações, gente agradecendo, falando que a nossa filha é uma bênção, ficou feliz de conhecê-la aqui pelo rádio e pela internet. Então, amém, glória a Deus por isso. A gente agradece demais, mas a gente conta com o seu apoio. Quando você for orar nas suas orações, você que é um homem de oração, uma mulher de oração, quando você for orar, então, da mesma forma que essa alegria que a gente ora por vocês, com essa mesma alegria que ela é contagiante, ore pela gente também. Nas suas orações, sempre fala: Jesus, dá força para os pastores, Edson e Eva, sua família, sua equipe. É assim, fala isso que Jesus sabe o endereço e a bênção vem certinho. Beleza? Vamos encerrar então? E antes da oração, lembrando, gente, dia 11 e 12 de fevereiro, vamos ter a nossa primeira concentração de fé e milagres, ou seja, vai ser o mover, mover de curas e libertação. Pastores Edson e Eva, mas vai estar conosco ministrando a palavra e fazendo a sua participação com a gente, o pastor Antônio Naine. Ele orou ontem aqui, ele é de Apucarana, ele vai estar conosco dia 11 e 12, vai ser forte, vai ser tremendo. Dia 11 às 19 horas e dia 12 às 19 horas em São José dos Pinhais, ali na nossa central maior, que é a central do Agindo Deus, que é ali o espaço do Agir de Deus. E no dia 12 vai ter também às 9h30 da manhã em Curitiba, no Hotel Estação Express. Então coloca aí, 11 e 12. Você tem a opção de ir 11 e 12 em São José com a gente, ou em último caso, 9h30 da manhã, do dia 12 de fevereiro em Curitiba. Semana que vem a gente fala mais, aliás, amanhã, né? Hoje ainda é quinta, tem mais amanhã. Mas nós vamos encerrar com oração e atualiza aí. No nosso Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, tem todas essas informações. Fique atualizado. Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela minha vida, pela esposa, pelos filhos, pela família, pelo genro e pela família da fé. E pelo povo que nos acompanha de segunda a sexta-feira e hoje, nesta manhã especial profética. Eu creio que o Senhor falou conosco, que o Senhor falou com o povo. Eu creio que este povo está sendo abençoado nesta manhã com esses ensinamentos, com essas instruções espirituais. Senhor, abençoa os casais, jovens, crianças, adolescentes, os aniversariantes do dia, e que a tua bênção alcance a todos que nos ouvem, de perto e de longe, em Curitiba, no Paraná, no Brasil e em qualquer parte do planeta Terra, onde estamos chegando com este momento de fé, com este momento de esperança, com a oração e com a palavra que transforma vidas. Alcance a todos os ouvintes. Abençoa esta água, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, a chave do cofre, o código do cofre. Abençoa a conta bancária, a conta corrente, conta salário. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, todos que colaboraram até hoje e aqueles que vão começar a colaborar a partir de hoje. Abençoa as empresas, empreendedores, profissionais liberais, trabalhadores, aqueles que estão com seus currículos na mão, aqueles que estão com o contrato da casa própria, contrato de compra e venda, aquele que está pedindo uma bênção para sua caneta, essa caneta que ele vai assinar um documento hoje. Deus, proteja todos nós, nos livra de todo mal, Senhor. Cubra com o teu sangue, Jesus, a cada ouvinte, a cada família, Senhor. E tenha misericórdia do Brasil, da nossa nação. Tenha misericórdia dos nossos governantes, a todos os níveis que existem na nossa pátria. Que a tua graça, favor, bondade, misericórdia seja sobre todos nós. Abençoa as famílias, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa os filhos e filhas de Deus, abençoa a Rádio Marumbi, os proprietários, os sócios, os gerentes, abençoa os funcionários, abençoa os colaboradores e todos os programadores. E não esqueça, Pai, Agindo Deus Quem Impedirá está no ar, porque o Senhor tem nos abençoado. Abençoe e prospera todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com.
Olá, queridos, convidamos você e sua família todos os domingos às 18h30 em São José dos Pinhais, Rua Alameda Arpo, 2565, bairro Costeira, no Centro Comercial R7, o primeiro andar do Agir de Deus, e você é o nosso convidado com a sua família.